Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Rádio Luz. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, hoje eu não vim fazer um vídeo, explicativo, mas é um vídeo que a pedido de um inscrito do meu canal, que pediu mais dicas de livro. Então eu decidi publicar pelo menos uma vez por semana um vídeo, com dicas de livros que eu já li, eu posso recomendar para vocês como leitura, para adquirir aí conhecimento espiritual. Afinal, informação é luz. Então, quanto mais informação você tiver, mais luz nós temos. Tudo bem? E o livro que eu vou indicar para você dessa vez é o livro Vale dos Espíritas, que é um livro muito bom, pessoal. Eu já li esse livro, não o livro, com capa, não. Eu li em PDF, eu consegui o PDF desse livro e através de um aplicativo que eu tenho que se chama ebook Resente, você pode ouvir a leitura, você não precisa ler. Você coloca em modo de música e você lê o PDF como se fosse alguém estivesse lendo para vocês. É uma ferramenta muito útil para quem não gosta muito, não aprecia muito leitura, Tanto faz se a leitura com temáticas comuns ou espirituais, Eu, por exemplo, eu aprendo mais ouvindo do que vendo, Por isso que eu uso esse recurso desse aplicativo que se chama ebook Resente, Você vai lá e coloca em modo de música e você ouve o PDF, A voz lembra muito aquela voz do Google, aquela voz robótica, Mas fora isso, é muito bom para quem não gosta muito de ler. Para quem gosta, pode ler em PDF mesmo, ou no tablet, se tiver. Vou pensar, a dica de livro que eu deixo é o Vale dos Espíritas, Obra psicografada aí por Sávio Mendonça, né? Sávio Mendonça, provavelmente o médium, Esse livro ele é muito interessante, pessoal. Que eu achei muito interessante nesse livro as pessoas, Esse livro ele basicamente conta o desencarne, de muitas pessoas, de algumas pessoas que tiveram envolvimento com o meio espiritualistas, médiums, estudantes espirituais, esoteristas, né? Quando fala vários espíritos, não quer dizer que só espírita vai para lá. Qualquer pessoa que teve alguma ligação com o meio religioso, Mas como nesse vale, é um vale, viu, pessoal? Ele existe. Ele fica numa região umbralina, que não é tão densa, não chega, a vida lá é até suportável, nesse vale. Inclusive nesse vale tem comida, tem casa, tem, as pessoas lá vivem numa espécie de sociedade, é uma cidade, que é composta aí por quase 20 mil espíritos, A vida lá, apesar de não ser um mar de rosa, apesar de ser no umbral, mas a vida lá é suportável, Então eles receberam esse Vale dos Espíritas porque recebeu, de uns tempos para cá, muitos espíritas, Muitos espíritos que vieram, tiveram ligações com o meio espiritualista quando estava encarnado. Por isso o nome Vale dos Espíritos, mas também eles são chamados de Vale dos Nobres, Por quê? Porque lá só habita espíritos que possuem conhecimento científico ou espiritual, Então, é basicamente isso que se trata o livro. Uma coisa interessante desse livro é o desencarne de algumas pessoas que tiveram ligações com meus espiritualistas. E engraçado, pelo conhecimento que eles adquiriram, o conhecimento espiritual, eles conseguiram, eles não chegaram a sofrer muito no mundo espiritual, apesar dos erros que eles cometeram
quando estava encarnado. Né? Teve um relato de um desencarne de um rapaz que ele era esoterista, né? Ele leu muitos livros esotéricos, muitos livros espiritualistas, e ele desencarnou, né? O interessante é que quando estava enterrando o corpo dele, né, e ele estava lá no cemitério observando o seu próprio enterro, né? Ele já desencarnado, né? Aí depois que enterraram tudo lá e as pessoas foram embora, ele ficou lá, né, próximo, né, ao seu túmulo. E depois começou a chegar alguns espíritos perto dele, né, alguns espíritos que estavam ali no cemitério mesmo, e queria vampirizar ele, porque como ele era um recém-desencarnado, ele ainda possuía um pouco de ectoplasma, né, aquilo que sobrou, né, do nosso duplo etérico, né, porque o ectoplasma ele é metabolizado pelas células do corpo físico, é, e é armazenado pelo nosso duplo etérico. Então, quando a gente desencarna, a gente sempre fica com um pouquinho de ectoplasma, né? Então, esses espíritos, eles sentem esse cheiro, é como se esse ectoplasma exalasse, né? Esses espíritos chegaram perto dele, né? Tinha um ali que parecia que era o chefe, e queria vampirizar esse rapaz. O rapaz já percebeu qual era a intenção deles. O rapaz tinha muito conhecimento espiritual, percebeu a intenção desses espíritos, né, que queria vampirizar. O que foi que ele fez? Devido a ter muito conhecimento espiritual e esotérico, ele criou um campo de força em torno dele mesmo, um campo azul. Depois de ter criado esse campo azul, ele girou esse campo azul, onde ele arremessou magneticamente aqueles espíritos que iria vampirizar, inclusive o chefe daquela horda, né? Depois que ele fez isso, ele desfez o campo e saiu andando no cemitério, né? Ele saiu do cemitério e aquele que era o chefe ficou com muita raiva, né? Porque não conseguiu o que ele queria, né? Principalmente aquela humilhação que ele fez passar, e correu atrás dele. Foi atrás dele, esse rapaz. O rapaz, né, andando, viu, percebeu que aquele espírito estava atrás dele. Aí ele juntou todo o resto de ectoplasma que ele tinha, mais algumas energias que ele sabia manipular, devido ao seu conhecimento esotérico. Ele lançou como se fosse uma espécie de raio laser azul naquele espírito. Esse espírito ele foi parar a vários metros de distância. Aí aquele espírito ele viu que né, aquele rapaz não era um espírito ignorante, não era um espírito comum. Então ele saiu correndo e o rapaz saiu de lá tranquilo, né? Então esse é um dos relatos que tem dentro desse livro. Tem vários outros relatos, pessoal. Vale a pena ler esse livro, é muito, muito interessante, né? Ele basicamente conta, né, o desencarne de pessoas que tiveram ligação com o meio espiritualista, né? Essas pessoas aí não eram espíritos ignorantes, né? São espíritos até com certo grau de esclarecimento. Inclusive até Analgildo, se eu não me engano, parece que, né, participa desse livro. Bom, pessoal, isso é a dica que eu deixo, né? O Vale dos Espíritas, psicografado por Sávio Mendonça, né? Então é isso aí, espero que tenham gostado. Deixa o like, bota aí nos comentários se você já conheceu esse livro ou se já leram. E até a próxima dica de livros, né? Eu vou tentar aqui postar uma semana, pelo menos uma vez por semana, dicas de livro, e também explicando um pouquinho do que se trata esse livro, né?